Eu vou passar a presidência para o nosso vice-presidente Celso Nisquier, que vai presidir a palestra da nossa sócia Carla Wade. Então, com a palavra, Celso Nisquier aí para presidir a palestra e o debate com a Carla Wade. Obrigado, presidente Janguier, com muito prazer. Vamos continuar o nosso debate. Parabéns, Pablo, pela excelente apresentação. Eu queria só fazer um rápido comentário. Eu lembrei muito das minhas filhas, né, do processo de educação das minhas filhas, quando você disse que não precisa ter vontade para fazer as coisas. Quantas vezes eu disse para elas, faça isso, mas pai, eu não estou com vontade, mas faz mesmo sem ter vontade. Não precisa ter vontade para fazer as coisas. E essa é a base da educação, né? As pessoas hoje buscam educar os filhos com conforto absoluto. E, ao contrário, você tem que levar que eles saiam do conforto, porque é aí que gera aprendizagem, né? Então, Pablo, parabéns. Muito pertinente a sua apresentação. Vamos ter tempo para outras perguntas no final, mas eu queria agora, com muita satisfação, passar a palavra a Carla Weiss, que vai falar sobre cultura organizacional, a arma secreta das empresas de sucesso. A Carla é sócia contribuinte do Instituto, é empreendedora, palestrante, escritora. Vamos ter muito prazer em ouvi-la, Carla. Por favor, com a palavra. Muito obrigada, Celso. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente por estar aqui. O presidente Janguier, que já saiu. O Rufino não está aqui, mas eu quero deixar um beijo especial para ele, que me trouxe para o êxito num momento muito complexo da minha vida. Eu estava fazendo um tratamento de câncer e o êxito me trouxe uma alegria muito grande, porque a educação é a minha causa. Eu luto pela educação desde quando eu era muito jovem. Quer dizer, jovem eu ainda sou, mas quando eu era criança, né? E a outra pessoa que eu quero dar um beijo especial é o Herbert Steinberg, que está aqui. Se hoje eu sou uma empreendedora, um beijo no teu coração. Ele é um dos responsáveis que, num momento também muito difícil da minha vida, quando eu resolvi deixar minha carreira, ele me deu uma orientação que não era para eu deixar de seguir o meu coração, se o que eu estava fazendo era o que eu queria fazer em 5 anos, porque ninguém garantia que o mundo ia estar melhor. Faz 5 anos e nós estamos na pandemia. Então, Herbert, você foi meio profeta. O mundo está muito pior do que estava lá atrás, quando eu resolvi deixar minha carreira. Obrigada, viu, meu querido, sempre. Então, o que eu quero dizer... Hoje a gente vai falar sobre um assunto que linka muito com a palestra que o Pablo fez para a gente e com que o doutor Marcos trouxe hoje também, quando ele falou do jurídico. Empreendedor, em geral, ele é aquele cara que tem a ideia, né, engaja um monte de gente, sai fazendo, mas ele não gosta de assuntos burocráticos e também não gosta muito de fazer gestão em geral. E eu vou falar de um assunto aqui para vocês hoje que ele precisa de gestão, que é a cultura organizacional. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá tudo certo. Obrigada, querida. E cultura organizacional, tem muitas empresas ainda que não conhecem o poder que isso tem. E a cultura, ela existe, a gente querendo ou não, né? Eu costumo dizer que ou você gerencia a cultura da sua empresa ou a cultura vai gerenciar você. E muita gente, infelizmente, não conhece esse assunto. Ele é relativamente novo quando a gente fala na história empresarial. Edgar Schein, que popularizou o assunto na década de 80, e então a gente está falando de 40 anos aí de tema, e eu tive o privilégio de, há 20 anos atrás, entrar para trabalhar numa organização que foi pioneira no assunto de cultura organizacional no Brasil, que foi o Banco Real, e muito jovem, então, na minha carreira, eu tive contato, e como executiva eu fiz algumas transformações culturais. E por que a gente precisa fazer transformação cultural hoje? Porque a gente vive um momento épico e uma mudança de era muito acelerada, né? A tecnologia vem trazendo isso, a gente está na 4ª Revolução Industrial, a pandemia trouxe a imprevisibilidade do mundo, então todas as organizações precisam se transformar e reinventar a cultura, porque o vetor de toda transformação são as pessoas. Se você juntar 2 pessoas, 3 pessoas, depois de algumas horas já tem uma cultura que se formou naquele grupo.
Então, por isso que eu digo que ela existe, mesmo que você não queira. E ela deve ser gerenciada como a gente gerencia outros planos. E aí um recado para os empreendedores, né? Os 2 melhores momentos para você poder definir a cultura da sua empresa. O primeiro momento é quando você começa a empresa. E por que as pessoas não fazem isso? Justamente, porque não conhecem muito do assunto, e segundo, porque isso parece ser burocrático ou que é um trabalho de gestão, e como eu falei, empreendedor não é muito fã de fazer gestão, mas é preciso encontrar um parceiro que seja bom de gestão. E o segundo melhor momento é agora que você descobre que a cultura organizacional é tão importante para o negócio. Jeff Bezos, fundador da Amazon, quando ele tinha 3 pessoas na equipe, ele já tinha decidido e já tinha uma visão de que ele precisava na Amazon uma cultura de cliente. E ele precisava de uma cultura de cliente e ele deixava, desde então, uma cadeira vazia na mesa de reunião como símbolo de que aquela cadeira era a cadeira do cliente, que todas as decisões que a empresa tomasse na mesa de reunião seria para o cliente. Então, foi essa cultura que lá atrás. E por que ela é uma arma secreta? Porque ela é muito difícil de copiar. Então, a Amazon, por exemplo, hoje, a gente falando de Brasil, as grandes livrarias brasileiras, né, Saraiva e Cultura, montaram os seus e-commerces. E por que elas naufragaram? Porque cultura não se copia. E por isso que a Amazon conseguiu decolar, porque ela já estava há muito tempo trabalhando o jeito de pensar, o jeito de ser e o jeito de fazer da organização. E aqui um dado importante, fresquinho dessa semana, do LinkedIn. Ele está fazendo uma pesquisa, a pesquisa falta alguns dias ainda para se encerrar, mas eu estou acompanhando, os dados já cresceu em 2 dias. Você deixaria de aceitar uma proposta de emprego caso não se identificasse com a cultura? 57% dos respondentes disseram que sim, deixariam de aceitar uma proposta de emprego. Então, a cultura organizacional ela também é fator de atração de talentos. E alguns, 13% disseram que depende do salário, eles iriam avaliar. Um outro dado da McKinsey, que ela fez pesquisa com 2.000 executivos em todo o mundo, e eles alegaram que as principais barreiras para o sucesso das empresas na atualidade são as deficiências na cultura organizacional e os desafios comportamentais. Então, isso aqui são dados, informação para a gente começar a tangibilizar que cultura é algo gerenciável. Eu gosto de usar a analogia de um navio. Imagina que você é o capitão de um navio, o empreendedor, o dono de um negócio, o presidente de uma empresa. Ele é um capitão que está num navio. Gerenciar cultura é como eu gerenciar o meu painel de controles. Cada botão que eu aperto, acontece alguma coisa. Abre porta, acende luz, e a cultura é a mesma coisa. Cada ação que o líder toma dentro da organização, ele está passando uma mensagem muito poderosa. E gerenciar a cultura é a gente gerenciar mensagens que a liderança passa ao longo do tempo. Então, dando um exemplo aqui do êxito, Janguier, quando abre todas as reuniões, desde que eu estou no êxito, ele abriu todas as reuniões 5 horas em ponto. Celso Nesquier, junto com ele, toda vez 5 horas em ponto. Vocês estão passando uma mensagem muito poderosa da cultura. Não sei se é consciente ou não consciente, mas traz um monte de mensagem, que disciplina é importante, que pontualidade é importante, que esse assunto é relevante. Porque tudo que é relevante, eu priorizo. Eu costumo Carla, dizer... só para te dizer que se eu não aparecer aos 5 em ponto, ele me manda embora. Mas está funcionando. Mas ele está dando um exemplo, né, Celso? Eu costumo dizer que os líderes precisam ser do tipo dito e feito. Eu preciso dizer, mas eu preciso fazer também. Como diria o filósofo Ralph Waldo Emerson, que eu gosto muito, ele falava o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu mal posso escutar o que você diz. E é isso que está em jogo o tempo todo dentro de uma organização. Então, eu quero falar para vocês alguns erros comuns ligados ao tema da cultura. O primeiro é acreditar que escrever valores é o suficiente. Então, muitas empresas não conseguem ter uma cultura
que ajude a entregar os resultados de negócio, porque elas acham que escrever uma declaração de valores e colocar na parede ou no site é suficiente, e não é suficiente. Valores são o coração da cultura, mas isso não resolve e não faz que a gente tenha uma cultura que realmente vai levar a gente a chegar no objetivo futuro. Acreditar que não é possível gerenciar a cultura por ela ser intangível, e eu descobri, na minha experiência executiva, eu trabalhei mais de 20 anos com transformação cultural, com as maiores consultorias nacionais e internacionais no tema, e eu desenvolvi depois, quando eu saí do banco não, da minha carreira executiva, uma metodologia prática, que eu somei toda essa experiência que eu vivi, mais o que eu aprendi nos livros, para transformar a cultura em algo realmente gerenciável. E outro erro que se comete, e por isso que às vezes não decola a coisa, de achar que cultura é um projeto de RH. Cultura não é um projeto, cultura é um processo, cultura é todo dia. É, como diz o Satya Nadella, do presidente da Microsoft, é igual enxugar gelo. Todo dia você precisa fazer gestão da cultura. E, às vezes, tem empresas que acham que isso é um projeto de RH e não é. A cultura é o dia a dia da empresa. E o principal sponsor da cultura organizacional é o presidente de uma empresa. Então, o meu trabalho hoje é levar consciência cultural para os donos de negócio, para os presidentes de empresa que eu trabalho, para que isso depois possa ser organizado em plano. Eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso, porque eu quero fazer uma palestra que seja útil também para quem está assistindo a gente, se quiser dar os primeiros passos rumo a uma transformação cultural ou a definição consciente da cultura, tá? E o que a cultura pode, então, entregar? Resultado financeiro, engajamento, simplicidade, responsabilidade, velocidade, satisfação do cliente, estrutura enxuta, disciplina. Então, é isso que a cultura entrega. A cultura entrega resultados. Peter Drucker tem uma frase que ele dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Por que isso? Porque estratégia é o plano, é o como a gente vai chegar. E a cultura é que vai fazer a estratégia acontecer. E a gente precisa, e cada vez mais eu venho trabalhando em espalhar esse tema, principalmente montei um treinamento para os pequenos e médios empreendedores, porque se eles desde o início desenvolverem qual é a cultura que o negócio, que o business precisa para chegar no futuro desejado, eles vão ter muito mais sucesso em suas organizações. E aqui um exemplo que eu gosto de usar para fazer uma analogia da importância da cultura. Por que muitas vezes ela acaba não acontecendo? Como o nosso colega, amigo aí, o Pablo, disse, a gente tem muitas crenças. E as crenças, elas estão aqui no nível da raiz da árvore, ou seja, o que está embaixo da terra. E o que está embaixo da terra é que cria os resultados. Então, se eu sou uma organização que quero crescer 10% ao ano, eu preciso refletir conscientemente, enquanto líder organizacional, que cultura eu preciso para entregar um resultado de crescimento de 10% ao ano, tá? E aí a gente depois vem o que a gente começa a observar, que são os comportamentos, símbolos e sistemas que conjuntamente isso tangibiliza a cultura da organização. Para daí, então, a gente conseguir os resultados que a gente deseja. Resultado, a gente pode falar de resultados qualitativos e de resultados quantitativos. Na nossa vida, saúde é resultado, qualidade de vida é resultado, né? Dinheiro é resultado, isso serve também para a nossa vida. A nossa casa tem uma cultura organizacional. Os pais, fazendo um paralelo à liderança e os pais, é o maior exemplo da cultura de uma casa. Então, a forma como eles agem dentro da sua casa forma a cultura da sua casa, tá? Então, para a gente tangibilizar aqui, eu vou trazer duas histórias para vocês. Uma que é um case global da Microsoft e o outro é um case de uma transformação que eu fiz na minha consultoria para explicar para vocês duas situações diferentes. O que eu acho muito interessante do case da Microsoft é que ela não estava com problemas financeiros quando Satya Nadella, em 1994, assumiu a presidência da empresa e ele declarou que a sua
única e primeira prioridade seria renovar a cultura organizacional da Microsoft. Porque, geralmente, eu vejo empresas e empresários querendo fazer uma renovação, uma transformação cultural, quando os negócios estão ruins. E aí é muito mais difícil. Então, quanto mais consciência eu tenho do poder da cultura, mais cedo eu consigo fazer a cultura trabalhar a favor dos negócios da empresa. O que ele encontrou na Microsoft em 2014, o Satya Nadella? A inovação estava sendo substituída pela burocracia, o trabalho em equipe sendo substituído pela politicagem interna, a hierarquia ganhou espaço, ou seja, tirando a espontaneidade e a criatividade das pessoas, e o foco estava no Windows, que era a vaca leiteira da empresa e que gerava todo o resultado. Porque a Microsoft, se vocês lembrarem, ela foi criada para ter um computador pessoal na mesa de cada pessoa. E eles não se atualizaram com o mundo, porque eles ficaram uma organização voltada para dentro. Que eu costumo dizer que tem muitas empresas que são ensimesmadas, são tão apaixonadas que esquecem de olhar para fora e para o contexto. Tá? Então, a empresa tinha resultado positivo, mas o que estava acontecendo? Enquanto eram vendidos cerca de 70 milhões de computadores por trimestre, os smartphones estavam assim 3, 4, 5, muito mais vezes, e aí isso mostrou para eles um sinal, que se eles não renovassem a cultura, no futuro eles iam perder espaço no mercado. E isso é o que acontece. A maior armadilha do sucesso é o próprio sucesso. Então, as empresas que têm sucesso, elas têm muita dificuldade, os líderes empresariais, de olhar para a necessidade de eu atualizar a cultura. E, de novo, lembrando, nós estamos num momento épico de transformação do mundo, então todas as organizações precisam parar e olhar conscientemente para a cultura organizacional que ela tem. Se essa cultura vai levar ela onde ela deseja, né? A cultura que o êxito está formando no êxito vai levar a gente a atingir a meta de 1 milhão de pessoas em 5 anos? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer, né? Então, o que a Microsoft fez? O que o Satya Nadella fez? Ele definiu como foco cultural os colaboradores. O foco total nas pessoas, porque ela queria que elas voltassem a criar e voltassem a inovar. E aí, planejamento e execução. Né? Ele fala que a gente tem uma ilusão de que o sucesso dura para sempre. E a gente quer e o que ele queria fazer na Microsoft é expurgar da consciência deles, porque a arrogância que foi instalada lá impediu eles de crescer. E a arrogância acaba pairando muito dos líderes empresariais quando tem sucesso. Como diria Epiteto, filósofo que viveu 50 anos depois de Cristo, foi um dos primeiros a escrever sobre responsabilidade na história, o homem só aprende aquilo que ele reconhece que ele não sabe, é um princípio da humildade. Uma organização, um líder que não tem humildade, ele corre o risco de sucumbir, principalmente porque ele criou crenças num mundo que já não existe mais, né? Então, qual foi o resultado que o Satya Nadella obteve à frente da Microsoft? Em 30 de novembro de 2018, a empresa atingiu um faturamento recorde de mercado, cerca de 85 bilhões de dólares. E o valor simbólico que resgatou aí a alma da empresa foi que eles ultrapassaram a Apple, que era, na época, considerada a empresa mais valiosa do mundo. Então, esse é o poder da cultura. A cultura entrega, sim, resultados. Por isso que eu falo que ela é uma arma secreta das organizações de sucesso. E o meu propósito é levar tanto essa consciência para os líderes e para os donos de negócio, quanto uma das competências fundamentais, que eu chamo de core quality, para as organizações e para as culturas saudáveis. Então, agora eu vou contar um outro case, porque às vezes as pessoas olham, por que eu trouxe 2? Fala assim, mas a Microsoft é uma empresa grande, cultura é coisa de empresa grande, e eu quero desmistificar isso, cultura não é coisa de empresa grande. A partir do momento que eu tenho 2, 3 pessoas juntas, a cultura começa a se formar. Cultura está acessível para todo mundo. E aí eu pergunto, né, para os sócios aqui do Êxito,
Você sabe qual é a cultura da sua empresa? A cultura da sua empresa vai levar você a atingir o seu objetivo de negócio, seja ele qualitativo ou quantitativo? Será que a sua cultura está adaptada para esse novo mundo? Então, são reflexões importantes para serem feitas nesse momento de transformação, né? Se fala muito do mundo VUCA, a palavra imprevisibilidade é a palavra que mais tem aparecido no Google. E então todas as empresas precisam. A Cibra é uma empresa de fertilizantes, uma empresa com 400 funcionários, então é um oposto completo da Microsoft para mostrar para vocês o que é cultura. Então a situação que eu encontrei em 2016 lá era um excesso de vitimização dos funcionários, e a vitimização, infelizmente, ela faz parte da nossa cultura Brasil. O Pablo falou que o nosso problema nacional é a baixa autoestima. Isso tem a ver com a nossa história cultural. Eu falo que nós, brasileiros, somos filhos bastardos dos portugueses. E isso ficou na nossa essência, né? As mensagens que estão cravadas no nosso DNA são passadas até 30 gerações futuras. E isso não é nada esotérico, isso é ciência pura. Então, lá tinha uma equipe desgastada pelo excesso de trabalho, tinham acidentes, falta de clareza da direção a seguir, metas desalinhadas, equipes atuando em silos, baixa produtividade e baixo resultado financeiro. O que foi feito? Nós definimos um foco cultural, foi uma definição do presidente da empresa e do grupo, do comitê executivo, dos diretores, que seria eficiência, plano baseado em 4 chaves da nossa metodologia, definição de uma governança, ou seja, como é que o plano seria acompanhado, e depois do plano, porque cultura é gestão e execução. O que foi conquistado o ano passado? 100% de aumento da produtividade, conquistaram, isso estava no objetivo deles, está entre as melhores empresas para se trabalhar, eles conquistaram o ano passado, e esse ano conquistaram de novo, é o 2º ano consecutivo, tiveram mais de 100% de crescimento do resultado financeiro. E aqui o depoimento de um gerente de operações, e eu trouxe o depoimento dele, porque a gente precisa permear a cultura em todos os níveis. O presidente falar isso depois que ele entende é mais comum. Agora, a gente trazer de um nível mais embaixo é muito interessante. E ele disse o seguinte, na minha opinião, o maior crescimento da Cibra está ligado à cultura organizacional. Para mim, é muito claro que se eu tivesse uma única verba para investir na transformação de uma empresa, eu investiria exatamente na cultura, né? E aí, eu vou agora contar como é que a gente faz uma transformação e vou entrar um pouco mais no que é cultura e como a gente faz gestão de cultura. Então, meu método está baseado em 3 pilares, que é o vira o jogo, que significa jeito de pensar, e foi muito bom hoje estar falando depois do Pablo, que casa muito com ele, essa mentalidade, se a gente tiver uma mentalidade limitada, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito dentro de uma organização. E é muito comum donos de negócio terem mentalidades que não estão a favor, e eu vou falar disso já já. Jeito de ser e jeito de fazer. Então, o jeito de ser de pensar de uma empresa é a reflexo do dono ou reflexo do presidente. Então, por isso que a gente precisa começar a trabalhar sempre com a primeira pessoa da organização. Porque nada vai mudar numa empresa se a liderança não mudar. E é muito comum a gente ver donos de empresa, eu vejo isso, de achar que às vezes as coisas não dão certo porque a culpa está sempre fora dele. E ele não traz a responsabilidade para ele. Ele quer que os diretores dele mudem ou os gerentes dele mudem, mas ele não faz o processo de mudança com ele. Eu estou fazendo uma transformação numa outra empresa, já uma empresa de dono nacional, e quando eu fiz o diagnóstico na empresa, eu falei para o dono dessa empresa, se a gente não trabalhar o seu jeito de pensar e transformar você, eu não vou fazer o trabalho na sua empresa. Porque a situação era bem crítica e ele precisava se modificar, senão não adianta, é jogar dinheiro fora, tá? Então, o jeito de pensar, e aí eu trago aqui o protagonismo, e é um dos temas que eu sou mais apaixonada, e inclusive é o tema do meu primeiro livro, e vai estar no próximo, porque o protagonismo é a base de qualquer cultura saudável, seja de uma empresa, seja de um país,
E ele está presente em todos os lugares que tem sucesso, seja numa banda de música, seja num nadador, seja num de skate, seja no empresário, seja nas empresas. E isso casa com o que eu falei para vocês sobre o Brasil, de ter uma cultura vitimizada, oriunda das nossas origens. Né? A gente foi colonizado pelos portugueses que vieram para o Brasil para extrair o que o Brasil tinha. Então, a gente tem um pouco da nossa baixa autoestima vem daí. E os vieram sem as suas famílias, né? E aí, com quem que eles fizeram muitos filhos? Com as negras bonitas. E então vem daí também muito culto da beleza do brasileiro. As negras mais bonitas trabalhavam dentro da casa do senhor feudal e nós somos, então, fruto dessa origem cultural. E o mantra do protagonismo é você assumir a responsabilidade, o que eu preciso fazer para que as coisas mudem. E quem assume o seu protagonismo tem sempre em mente que para as coisas mudarem, eu preciso mudar primeiro. Então eu insisto, porque sem o protagonismo, a gente não constrói outras coisas. O protagonismo é como a gente, quando vai construir uma casa, para você levantar uma casa, você precisa de fundação. A fundação de uma organização, a fundação de uma é o protagonismo. Se a gente não tiver uma plataforma humana de pessoas que pensam como dono, que agem como dono, a gente não consegue implantar nenhuma transformação, tá? A segunda competência que está no jeito de pensar das organizações e dos líderes é a abertura. Eu preciso desenvolver a curiosidade, a postura não defensiva e aprender com as situações. E agora, a cultura de aprendizagem, porque, como disse Yuval Noah Harari, a competência mais importante do século XXI das pessoas é eu continuar aprendendo constantemente. E aí a gente vai para o jeito de ser. O que é o jeito de ser? É identidade, valores, missão, visão e propósito. E o jeito de ser é definir uma cultura. Os objetivos de negócio de toda empresa precisam do apoio de determinada cultura. E eu agrupei em alguns tipos de cultura que eu uso nos meus clientes, que elas giram geralmente em torno disso. Então, não necessariamente uma empresa que, como Êxito, por exemplo, que é uma entidade sem fins lucrativos, precisa ter uma cultura de propósito maior. Ela pode ter um outro tipo de cultura. Eu trabalhei num banco que começou com a cultura de pessoas, misturou, foi para a cultura de cliente, porque as culturas, a gente vai evoluindo a cultura. E aí caiu na cultura de propósito maior, que foi o Banco Real, porque sustentabilidade para o banco era estratégia. As pessoas sempre acham que banco vai ter foco em cultura de resultado, e não necessariamente. Cultura é uma decisão estratégica. Eu tenho muitas histórias para contar nesse sentido. E não tem cultura certa ou cultura errada. A melhor cultura é a cultura que entrega o objetivo da empresa, o objetivo do empreendedor, o objetivo do dono de negócio. E no jeito de fazer, a gente precisa fazer um plano baseado em algumas chaves que transformam a cultura. E aí a gente vai misturar aí quais são os comportamentos que eu preciso que as pessoas tenham dentro da organização, quais são os símbolos que eu preciso criar na organização para implantar a cultura que eu desejo e quais são os sistemas que eu preciso fazer acontecer na organização. Sistemas, por exemplo, a gente não fala de sistemas tecnológicos. Sistema de contratação é uma fonte de mensagem poderosa de cultura. Sistema de demissão, sistema de comunicação. Então, é tudo isso que está em volta, o tempo é curto, não dá para entrar dentro de tudo isso, né? Porque as principais fontes de mensagem estão nas decisões que os líderes tomam sobre recursos escassos, especialmente tempo. Então, se você quer ver como é que a cultura está acontecendo dentro de uma organização, vê aonde ele está dedicando o tempo. Então, quando eu falo, o Janguier está aqui toda semana, abrindo a reunião pontualmente, ele está dando uma mensagem poderosa que esse assunto aqui é de verdade para ele. Tá? E aí, como transformar a cultura, então? Primeiro, você precisa saber aonde você quer chegar. Segundo, você precisa analisar a cultura que você tem.
Porque, às vezes, como eu disse, a cultura ela existe, você querendo ou não, mas ela não é suficiente, mas eu preciso saber o depara. Eu preciso saber o que dessa cultura atual precisa ser mantido, porque muita coisa é legal, inclusive porque a empresa chegou aonde chegou, mas outras precisam ser atualizadas. Eu preciso definir, então, qual é a cultura ideal para o meu negócio. Eu preciso compartilhar e engajar isso, ter um alinhamento com a liderança e fazer um planejamento das ações. Cultura todas as organizações deveriam, eu aprendi isso com uma consultoria internacional, a Walk and the Talk, que toda empresa deveria ter um plano de cultura, da mesma forma que a gente tem um plano de RH, um plano de orçamento, um plano de expansão, um plano de distribuição, a gente deveria ter um plano de cultura, porque a cultura é viva. Se o mundo está em constante evolução, a cultura também está em constante evolução, tá? E aí fazer uma boa execução e uma boa gestão, com indicadores, com plano, com ações e acompanhar. Cultura, ela é a alma da empresa. Então, para que se você não gerenciar a cultura, ela vai gerenciar você. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vou abrir para as perguntas. Tem muito assunto para contar, muita história para falar, mas não temos tempo. É pena, Carla, porque está realmente muito interessante, mas te agradeço aí por ter ficado no limite de 30 minutos. A gente tem agora alguns momentos para as perguntas. Queria dizer, Carla, só para abrir as perguntas e acrescentar a sua brilhante palestra, é que você nos dá muita esperança quando diz que cultura é gerenciável, né? Que ela é uma coisa viva. Não é? Isso traz esperança, porque isso mostra que depende não só do que nós fazemos, mas do que nós dizemos. Como você falou também muito bem, é o dito que é feito, né? Não basta só o discurso, mas não basta também só a ação descoordenada. É preciso uma estratégia a partir do líder para que chegue nas pessoas a comunicação do que é a cultura da empresa. Então, eu acredito muito nisso. Com 30 anos como empreendedor, eu acho que eu aprendi isso na prática, errando e acertando também algumas vezes. Então, acho que a tua palestra foi muito útil e eu queria, então, abrir a palavra aos participantes para poderem fazer perguntas à Carla e também, se alguém quiser encadear alguma pergunta para o Pablo, a oportunidade é agora. Obrigado, Carla. Obrigada a você. Queria falar. Oi, Carla. Vamos lá, um de cada vez. Herbert? Pois não. Eu queria falar, não sei se o Janguier está aí. Acho que ele já saiu, Ele já saiu. Tá bom. Então, esse pedaço vai ficar gravado? Não? Vai ficar tudo gravado. Está tudo gravado. Então, eu gostaria, Carol Figueiredo, que você mostrasse ao Janguier esse pedaço do meu comentário, para deixar registrado. Eu conheço a Carla faz mais ou menos uns 8 anos. Ela era diretora de RH do metrô. Eu fui lá tentar ajudá-la em alguma coisa. Nós nunca fizemos um trabalho profissional juntos, mas eu aprendi a respeitar a Carla. Ajudei a Carla porque tive vontade, sem contrato nenhum. Penso que ter sido útil na física e na jurídica. E, à medida que o tempo foi passando, especialmente de 5 anos para cá, eu tinha já um histórico para trás da Carla que me impressionou. Primeiro, Carol, você não sabe, mas eu tentei contratar a Carla como diretora de RH da SER há 6 anos atrás, e o Janguier precisa saber disso, ele nem tem ideia disso. O Jânio sabe, e se eu for nos registros, vai estar lá quando eu tentei levar a Carla para trabalhar a cultura dentro da organização, a cultura de dono, cascatear a cultura de dono da companhia. Segundo, vejo ela mencionar várias vezes essa cultura de vitimização, que é explicitada por Roberto da Mata, o antropólogo, na figura da síndrome, né,
da mania de vira-lata que o brasileiro tem. E esse é um assunto para aprofundar em outro momento. Você tocou, provocou a gente em entender o que rola, mas eu gostaria de propor ao grupo que ela pudesse, numa outra ocasião, falar como funciona na prática o trabalho dela. Exemplo, muitos de nós seremos absorvidos ou faremos o nosso way out ou ensinaremos a empresa, a startup da vida ou a empresa madura a se fundir com o outro. E quando você se funde com o outro, você sai da sua própria cultura para, não a cultura do outro, mas você cria uma terceira cultura, que não é nem do outro, nem a tua. É isso que acontece. E como se faz essa transformação é o que vai determinar o sucesso ou o insucesso do M&A, ou seja, do merger or acquisition. Ele dá certo na medida que você opera bem não só a avaliação, o assessment da cultura, mas também você faz a perfeita fusão. Então, penso que a gente tem espaço para falar muito sobre essas culturas. Quero chamar a atenção, e peço perdão por não estar fazendo pergunta nenhuma, mas estar fazendo declarações, não é? De que você, quando tem uma cultura instalada, você está criando uma dificuldade de um ataque, seja de cliente, seja de concorrente, seja de uma outra organização por poder econômico, porque você se torna não copiável. Isso. Ou seja, o teu produto é copiável, o teu mercado é copiável, o seu setor é copiável, a tua inovação é copiável. A cultura não. A cultura que te faz diferente e a cultura é o que te faz único e que te cria uma barreira de entrada para você continuar sobrevivendo sustentadamente. Então, Carla, é um prazer imenso falar com você. Peço desculpas em nome do Janguier ter chamado de Carla Vez umas 4, 5 vezes e só o nosso gerente-geral, hoje coordenando o teu convite, conseguiu falar o teu nome certo, Carla Vai. Agora, uma outra coisa, você vê que interessante, é algo esquisito e até não adequado, politicamente incorreto, mas você vê que o fogo no rabo está muitas vezes com o Weiss, com o tal do Niskler, com o tal da Carol Pfeiffer, com o tal do Steinberg. Esquisito, né? Então, uma miscigenação, o Jiménez, que talvez venha em Espanha aí no meio, ou seja... O fogo no rabo costuma-se dizer em Yiddish, Spinkentorres, mas é porque você não quis falar, não é verdade? Pois é. Então é o seguinte, exatamente isso. Então, esse melting pot, né, essa sopa cultural que nos une aqui, muito me orgulha ver que aquela executiva que disse não para ir para ser, foi criar sua própria veia empreendedora, não só como autora e fazendo tantas coisas na vida. Uma outra coisa que é uma declaração de amor aí, mas eu tenho que fazer, é o que você me impressiona, Carla. Eu sei dos seus desafios como esposa, com seu marido doente, que se curou, você como mãe e figura profissional, que no meio dessa confusão toda ainda ficou doente e se curou, né? Eu não sei de onde vem esse teu fogo no rabo, essa tua capacidade de se transformar e de sobreviver, mas eu tenho orgulho de te conhecer. Um beijo a você, Carla. Obrigada. Beijo no meu coração. Vem do que o Pablo falou, vem da minha convicção, vem do meu propósito, vem dos meus sonhos. Eu sonho em viver em um país melhor. Ver empresas se transformando e as pessoas felizes, porque eu trabalhei numa empresa que as pessoas, a gente fazia negócio, ganhava dinheiro, tinha os clientes mais satisfeitos do mercado e os funcionários mais satisfeitos. Eu acredito em ganha-ganha. Eu sou uma eterna sonhadora, Herbert. Você é uma fazedora, não é ganhadora, um sonhador. Deixa eu aproveitar esse papo ótimo, né, de dois talentos aqui, porque o Herbert também é conselheiro de empresas e, enfim, com larga experiência em gestão e acompanhamento de empresas. Deixa eu fazer uma pergunta específica para a Carla, até incentivado pelos desafios que o Herbert colocou. Então, o mercado começa a consolidar e essa empresa que ele falou, que tem uma cultura muito forte, que a torna única,
se torna alvo e participa, portanto, de um processo de fusão com uma empresa muito maior. Ela exporta a cultura para a grande ou a grande acaba implantando a cultura na pequena? O que na verdade, acontece? Um choque de culturas. Celso, a resposta não é muito satisfatória, mas depende. Por quê? Depende do que se decide no board, na presidência, no conselho. Eu já vi as duas situações. Eu vou falar rapidamente de uma situação. Eu trabalhei no Banco Real e o banco, na época, comprou o Banco Sudameris. A arrogância do banco, ele era um banco incrível, mas ele também tinha seus problemas, porque a vida é assim. E aí demitiu os executivos e ia fazer a incorporação do Banco Sudameris e colocar a cultura do grande. O que aconteceu? Os sócios minoritários do banco entraram com processo judicial e impediram a integração. Foi um fato inédito. Eu fui liderar uma área no banco para manter a cultura do Banco Sudameris, porque ele dava mais receita no cliente alta renda do que o Banco Real. Então, esse é um exemplo. Vou falar de outro exemplo que eu vivi. Banco Santander e Banco Real. Banco Santander, quando comprou o Real, eu estava lá na fusão. E ele tinha o discurso de que vamos usar o melhor dos dois mundos. Ficou 4 anos sem entregar resultado no varejo. Teve o maior, não posso falar os valores, que são números sigilosos, mas um valor exorbitante de processo trabalhista provisionado. Então, entrava a receita por um lado, vazava pelo outro, pela cultura. Porque eles não tomaram uma decisão. Quando eles tomaram uma decisão de ser o Santander, com alguns ajustes, a coisa começou a mudar. E eu vi também o caso, eu estou falando de banco porque eu estudo o caso do Itaú Unibanco, aonde eles conseguiram fazer um merge realmente. Então, depende do que está envolvido nisso. O que eu sei de dado é o seguinte, a maior parte, a grande maioria das fusões, quando elas não dão certo, é por conta da cultura, porque a liderança não toma uma decisão. E aí, de novo, não tem cultura certa ou cultura errada. Então, é preciso tomar uma decisão. Por isso que a resposta depende. Pode ter os dois casos. Perfeito. Respondeu? Obrigado. Entendi, claro. Estamos abertos a mais perguntas, pessoal. Carla, ainda nesse... Fernando. Ainda nesse particular, quando, na verdade, uma empresa maior sai comprando várias empresas em seguida, essa naturalmente tende a impingir a sua cultura para as adquiridas, digamos assim. É esse o processo natural, digamos assim? Geralmente ele acontece dessa forma, mas não significa que ele é o certo. E geralmente ele acontece dessa forma por falta de consciência cultural. Como eu falei, cultura é um tema relativamente novo. Não é muita gente que sabe fazer transformação cultural. Eu fui uma das primeiras pessoas a sentar numa cadeira de cultura. Porque eu tive essa oportunidade lá atrás. Tem muita gente que não sabe fazer gestão de cultura e não tem consciência. Eu fiz uma transformação numa empresa recentemente, que depois de 1 ano que o trabalho começou, o presidente falou assim para mim, agora eu estou entendendo de verdade o poder da cultura. Então, por falta de entendimento, de conhecimento, isso não tem matéria de escola. Agora, recentemente, de uns anos para cá que tem. Eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas sobre isso, deixei a academia por questões de propósito. E então, por falta de conhecimento e por não saber que a cultura é gerenciável, às vezes acaba acontecendo isso, Fernando. Mas é importante ter consciência de que cultura o meu negócio precisa. E, por exemplo, uma cultura de inovação, ela precisa do apoio também de uma cultura de pessoas. Ela não é isolada sozinha. Beijo. Mas eu preciso ter consciência de que tipo de cultura eu preciso. Isso depende do negócio. Perfeito. Tá? Ainda perguntas? Posso falar? Pode, claro, por favor, André. Oi, Carla. Oi. Então,
Eu queria um pouquinho para as pequenas e médias empresas, né? Eu tive a oportunidade de dar consultoria um pouco aqui em Recife, Pernambuco, depois de passar uma longa data fora do Brasil. Aí você tocou num assunto assim que eu queria meio que te perguntar um pouco mais sobre isso. E que eu vi na prática, né, são os donos, os gestores dessas pequenas e médias empresas, seriam eles o grande problema, entre aspas, aí nessa cultura, né, porque é onde você falou, muitas vezes a gente entra para jogar dinheiro fora, porque se o dono não mudar a cultura dele, como é que ele vai querer mudança na empresa? E isso está muito arraigado no pequeno, no médio, né? E, enfim, você tocou muito bem nisso, por gentileza. Sim, o problema é o dono. Sendo bem objetiva com você. Como eu falei, comecei a fazer um trabalho numa empresa de transformação, é uma empresa de 150 pessoas, tem 30 anos de mercado, são 2 negócios, construção civil e agronegócio. E quando eu fiz o diagnóstico, o primeiro diagnóstico na organização, eu sentei com o dono da empresa e falei, não dá para fazer o trabalho se você não começar a se desenvolver agora. Por N questões, cada empresa é uma. Às vezes, o dono pode se desenvolver ao longo do processo. O dele foi mandatório que ele começasse antes. E aí é a minha integridade intelectual. Porque eu falei, se o dono não estiver disposto a mudar, não que a mudança vai acontecer da noite para o dia, porque ela é um processo, mas ele tem que estar disposto a fazer a parte dele. Aí montamos um plano de desenvolvimento para ele, e ele está fazendo a parte dele. Porque o primeiro homem da organização, ou primeira mulher, é que vai tomar as decisões, no pequeno e no médio, principalmente. E o impacto dele no negócio, no dia a dia, é muito grande. Mas, Carla, você consegue enxergar, ver que esses donos de pequena e média empresas, eles estão abertos a isso, eles já estão enxergando a importância da cultura, enfim, eles já enxergam, falando um pouco, talvez, mais para o nosso norte e nordeste, eu não sei se você, enfim, você já trabalhou com alguma empresa pequena Já. por aqui? Não pequena, média. Já trabalhei com empresas médias aí, mas muitos ainda não enxergam. Como eu falei, cultura, isso tudo é muito novo. Né? Se a gente olhar no Brasil, só as grandes empresas que tem. E essa é uma das minhas missões, levar esse conhecimento. Então, eu faço consultoria para as empresas e eu montei um treinamento para ensinar os pequenos e os médios a fazerem gestão da cultura e despertá-los. E a grande pergunta é o seguinte: você montou uma empresa para ter sucesso ou não ter sucesso? Você quer que a sua empresa cresça ou que a sua empresa não cresça? E o que eu trago, e eu acho que é um privilégio, porque eu trabalhei muitos anos e fiz minha carreira executiva, né? Parte dela, grande parte em banco, a conversa com as pessoas, a gente tem 2 formas, pela dor ou pelo amor, não é assim que a gente aprende? Então, a gente pode conversar porque a pessoa já tem uma simpatia pelo tema, e aí ela vai por convicção ou vai por conveniência, quando a gente olha no resultado. Então, eu gosto de começar a conversa com os donos de empresas sempre pelo bottom line, ou seja, aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos. É a partir daí. E se você não mudar, qual é a chance de você atingir esse objetivo daqui a 3, 4, 5 anos, enfim. Então, é uma conversa pragmática. Eu acho que é isso que eu trago nesse método que eu montei para os pequenos e médios. Não só para os pequenos e médios, mas é a conversa que eu faço com o executivo. Carla, queria te agradecer e, ao mesmo tempo, Obrigada. aproveitar e fazer uma ponte do que você... Agradecer pelas respostas que você está dando. Queria fazer uma ponte com o Pablo. Pablo, depois de ouvir a Carla, o que você acha? Quer dizer, como é que você, na tua visão, como a mentalidade individual das pessoas de uma organização acabam se somando e impactando a cultura da organização? O que você acha? Será que o Pablo... Acho que saiu. Acho que está mudo ali, está só a foto dele, né?
Então, ele não está nos ouvindo. É uma questão de mentalidade. Ele saiu um instantinho para resolver um problema e volta. Bom, voltando então, perguntas para a Carla, perguntas ou alguma manifestação. Rony, você está no vídeo. Fala, amigo. Aproveitando. Parabéns, viu, Carla? Obrigada. Para nós foi uma lição imensa. Cada tela, a forma como você apresentou, a didática, a formatação da tua apresentação, eu acho que isso para nós também foi uma lição, né? Toda essa linha do tempo que você construiu. Você falou a respeito da cultura. Disse também, com destaque, essa presença que o Janguier tem naquele horário, naquela coisa, que essa paixão por estar naquela reunião, sempre presente e tudo mais. Para nós, certamente, isso é uma energia que contagia. Eu também, uma vez, não pude estar por estar em outro compromisso, fiz questão de reportá-lo, olha, não estarei a primeira vez, porque é caro para nós, é algo que realmente você acaba absorvendo como a cultura. E também me senti, quando você falou aquilo, eu lembrei, pois é, uma única vez também tive essa situação. Agora, existiu algum caso concreto de uma aquisição de uma grande empresa adquirindo uma menor que você acompanhou pela tua experiência de adquirir a cultura como ativo principal? Não. A cultura como ativo principal, não, mas como um dos ativos principais, sim. A gente tem bastante exemplos de empresas, mas como a cultura como ativo principal, não. O que vem mudando, viu, Rony, de um tempo para cá, né? Eu volto, não quero ser repetitiva, mas é que é importante isso, porque cultura não é uma coisa assim que todo mundo conhece e tem consciência. Inclusive, as due diligências, teve uma época que nem RH estava presente. Né? Eu já vi casos de empresa comprar outra empresa e comprar um passivo trabalhista gigante, porque não tinha ninguém da área de pessoas lá para olhar para isso. Tá? Então, eu vejo que as empresas, quando vão fazer, precisam olhar para essa cultura, porque quando as fusões não dão certo, tem a ver com a cultura organizacional. Eu queria lembrar um exemplo histórico, né? Não sei, talvez a Carla goste de lembrar. O Império Romano dominou a Grécia e importou a cultura grega, né? E transformou-se na cultura greco-romana. Ou seja, é o caso de um dominado que acabou influenciando o dominante, a mesma coisa do cristianismo, né? Quer dizer, o cristianismo acabou sendo a religião oficial do Império Romano anos depois. Então, muitas vezes, a vítima acaba se tornando mais influente, dominando a cultura do... No caso do Itaú Unibanco, o Unibanco eu conheci bem, eu fui lá fazer benchmark, conversei com as pessoas lá. O Unibanco, o Itaú absorveu muito da cultura do Unibanco. Por exemplo, o Itaú era uma cultura muito hierárquica e o Unibanco não era. Então, eles estavam fazendo muito do ajuste. Agora, ainda não é simples e não é fácil isso acontecer da empresa da menor exportar a sua cultura para o maior, porque tem arrogância, infelizmente. Né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar, e todos vocês que estão aqui me assistindo, a audiência que estiver aí no YouTube, empresário, empreendedor, líder empresarial, tem que vestir a sandália da humildade, o sapato da humildade. Porque se a gente não tiver essa consciência e ficar o tempo todo se percebendo, a gente pode perder o bonde e a gente pode perder negócio, e a gente pode perder o nosso negócio por arrogância, porque vem um outro e engole a gente. A gente viu isso acontecer com muitas empresas. Né? Eu trouxe o exemplo da Amazon aqui, tem muitas histórias aí da Livraria Saraiva, da Livraria Cultura, mas eles nunca acreditaram que a Amazon pudesse ganhar o mercado como ganhou. Verdade. E eles sucumbiram. Verdade. Queria dizer que não é só porque nós somos o maior instituto de empreendedorismo do mundo que a gente vai perder a nossa humildade, não é verdade? Então, aqui somos muito humildes, somos os melhores, mas somos humildes modestamente. Claro, mensagem mais do que entendida, Carla, muito obrigado.
Sem baixa autoestima aqui, né? Não, exitosos. Hashtag exitosos. Tem que estar no ok, né? Como diria Eric Fromm, e Jung também falou isso, a gente não tem defeito como ser humano. A gente tem virtudes que são utilizadas em excesso. E a gente precisa cuidar desse equilíbrio para não virar excesso uma qualidade nossa. Então, o empreendedor que é muito, muito fazedor e ele conquista coisas, ele pode ficar arrogante porque ele conquistou. E ele vai para o excesso. E aí ele perde a humildade, perde o contato com a realidade. É muito comum, por exemplo, você ver dono de empresa onde as pessoas não dão notícia ruim, perdeu o contato com a realidade. Então, é um tema vasto, é possível sim gerenciar, viu, Celso e todo mundo que está me assistindo. Eu terei o maior prazer, se alguém quiser depois me chamar, querer saber mais, enfim, e contar. Eu tenho uma paixão muito grande por esse assunto e especialmente pelo protagonismo, que é a base de qualquer cultura saudável. Muito bom, e certamente você voltará outras vezes, Carla, porque muitas questões vão ficar na nossa mente, pipocando, né? E vamos querer você de volta com toda certeza. Quero encerrar lembrando o exemplo do nosso fundador, que depois de todas as conquistas empresariais, ele, de forma muito humilde, resolveu devolver um pouco desse conhecimento sobre empreendedorismo, fundando o Instituto Êxito. E aqui todos nós temos essa cultura de dar um pouco do nosso tempo, do nosso conhecimento em prol daqueles menos favorecidos ou daqueles que buscam crescer através da contaminação com o vírus do empreendedorismo. Então, com esse belo exemplo e com as suas fantásticas palavras hoje, Carla, eu quero agradecer em nome do presidente Janguier Diniz a todos os que ficaram com a gente aqui até o final e dizer que nos vemos de novo agora, daqui a 2 semanas, no novo cronograma do nosso Instituto, mas a saudade, como ele falou muito bem, só vai crescer até lá. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos vocês. Presidente de exercício, por favor, perdão por interrompê-lo. Dia 4/8 tem um convite especialíssimo. 4/8, às 10h30, entre parênteses aí, horário de Brasília. Nós vamos ter um bate-papo com o Murilo Gão. O senhor pode falar rapidinho para essa turma estar presente, porque é um evento incrível. 38 anos da BMS, né, professor Celso? Muito bem. Então, já que o Rony tocou no assunto, a gente tem muito orgulho de convidar todos vocês para essa comemoração na forma de um fantástico bate-papo com o jovem inovador Murilo Gão, em que vai estar presente o presidente Janguier, os ex-presidentes da ABMS também vão participar do debate. Vocês todos estão convidados, é gratuito pela rede ABMS no YouTube, mas vamos falar de educação e aprendizagem criativa. Como a gente pode aproveitar essa grande oportunidade da pandemia, e eu considero como uma oportunidade para melhorar os nossos negócios, em particular aqueles empreendedores educacionais. Então, vamos comemorar juntos, confraternizar juntos, no próximo dia 4, às 10h30 da manhã. Não percam pela BMS no YouTube esse bate-papo fantástico com o Murilo Gão. Obrigado, Rony, por nos lembrar. Espero você lá. Deus abençoe. Valeu. Ótimo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Até a próxima. Parabéns, Pablo. Tchau, tchau. Parabéns, Carla. Obrigada. Valeu.